Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui tendo mais uma rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através de suas escrituras, amém? Meus amados, nós estaremos entrando agora nas cartas de Colossenses. Olha que Paulo ensinou a este povo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestada a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Meus amados, graças a Deus por essa palavra. Olha que ensinamento profundo que Paulo está nos trazendo, né? Aqui ele está dizendo que nós fomos totalmente resgatados por Cristo. Antes éramos perdidos, desarraigados. Hoje, através do corpo de Cristo que foi sacrificado por nós, por este ato de Deus, hoje nós temos, né, a liberdade.
hoje nós temos a salvação. Então Paulo começa a escrever aqui essa carta para os Colossenses, meus amados, com o propósito de combater os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Em Colossenses 1 ele começa aqui a advertir os cristãos sobre este assunto. Paulo está trazendo aqui para eles, meus amados, que todos eles sejam cheios do conhecimento de Deus e compreendam a sua vontade, cheios do conhecimento de Deus. Então o homem, às vezes, meus amados, começa a trazer acréscimos à palavra de Deus, onde vai tirando o foco do evangelho. O evangelho, meus amados, é cruz, é arrependimento, é salvação. Esse é o propósito do evangelho. E nós vamos ver, meus amados, que hoje, infelizmente, por falsas doutrinas, adaptações, o homem vem trazendo o evangelho para uma outra dimensão que não é da vontade de Deus, que não é o propósito. Então Paulo, ali com todo o zelo que ele tem com a palavra de Deus, ele vem advertindo ali os colossenses para que nunca permita que isso aconteça. Amém? Sempre temos que trazer aqui a ação de graças e orando pelo crescimento da fé. Amém? Então ele começa a dizer que sempre, meus amados, nós temos que ter o entendimento da palavra de Deus. Ele fala assim: meus amados, vocês estão ouvindo a palavra verdadeira, aquilo que Cristo revelou para mim, aquilo que Cristo ensinou para mim, e eu estou transmitindo para vocês, que vocês possam cada dia mais se fortalecer no que a palavra de Deus está dizendo. Sejamos fortalecidos com todo o poder. E não é o poder do homem que está dizendo, é o poder de Deus, de acordo com a força da sua glória, porque Deus é o todo o poder. Deus é o que nos capacita, que nos traz o que? A perseverança, paciência, com alegria, dando graças a Deus sempre, meus amados, porque Ele nos tornou dignos de participar da herança que Ele trouxe através de Jesus Cristo para mim e para você. E isso é uma graça, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas pelo amor de Deus, Ele enviou Jesus, que diz aqui como unigênito, e morreu por nós, para que nós possamos ter a redenção. O que significa a redenção, meus amados? O perdão dos pecados. Quem perdoa o meu e o teu pecado é Deus, não é o homem. Então ele está dizendo claramente que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora é primogênito. Primogênito é o primeiro. Então todos que estão em Cristo, todos que entraram nessa aliança eterna do Deus invisível, que não é tangível, não é palpável, a gente não enxerga ele assim de fato como ele é, porque não tem condições, seríamos consumados, que nem ele diz para Moisés: Moisés, eu vou te consumar, se eu aparecer para você, você morre, porque ele é santo e poderoso. A glória de Deus excede todo entendimento humano, não tem comparação, meus amados. Mas ali, por insistência, Moisés pediu para poder provar isso, e Deus ali concedeu a graça dele, passou a bondade perto dele, protegendo ele numa rocha ali, numa fenda. Ele pôs a mão para proteger e passou pelas costas de Moisés, e Moisés ali só pôde sentir a bondade de Deus, onde foi algo sobrenatural, que até o rosto dele começou a brilhar como se fosse o sol. Então, meus amados, nosso Deus é muito poderoso, porque todas as coisas criadas, meus amados, foi através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Antes de ser criado todas as coisas, Jesus já estava com o Pai. Amém? Ele diz que pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas visíveis, que é o que eu e você vivemos aqui no mundo, e as invisíveis, que é o mundo espiritual. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele, meus amados. Então Deus tem o domínio completo de todas as coisas, seja físico ou seja espiritual. Deus manda em tudo, amém? Ele é antes de todas essas coisas e nele tudo subsiste. É ele que sustenta todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja, amém? Que somos eu e você, compostos por nós, que somos o corpo de Cristo. Porém ele é a cabeça, e ele que manda, que dá a direção, que orienta, amém? É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Meus amados, a nossa morte está em Cristo, você está entendendo? O velho homem morreu junto com o corpo de Cristo na cruz. A morte foi vencida ali. Todos nós que estamos nessa aliança de Jesus Cristo,
Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e fomos batizados nas águas para nascer uma nova criatura, nós crucificamos também o nosso eu junto com Cristo. Por isso que está falando que ele é o primogênito dentre os mortos. Todos nós colocamos lá o nosso velho homem morto também com Cristo, porque a morte foi vencida por Cristo. Logo, nós também não temos mais a morte, temos sim a vida através também de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo nós fomos salvos, fomos comprados. Amém? Então, meus amados, tudo isso foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. Então, meus amados, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados, né? Tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, estabelecendo aqui a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isaías diz claramente, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, meus amados, Jesus pagou o preço da minha e da tua vida, da humanidade. Amém? Antes nós estávamos separados de Deus. Em suas mentes éramos inimigos por causa do mau procedimento. Quer dizer, antes de aceitarmos a Jesus, antes de Jesus nos, trazer para perto, antes nós vivíamos separados dele. Éramos inimigos por causa do mau procedimento. Quantos testemunhos nós vemos? Quantas pessoas que praticavam tais coisas erradas, terríveis, e hoje, quando o Senhor se apresenta para essa pessoa, agora ela é transformada. A gente vê claramente por Paulo, que está escrevendo essa carta. Olha quem era Paulo. Paulo, ele também era inimigo de Deus em sua mente, por causa dos seus maus procedimentos. Porém, ele fazia isso na ignorância. Quando um homem está fazendo pela ignorância e Cristo alcança o coração dele, ali o coração dele é estilhaçado e ele entende e compreende que tudo que ele estava fazendo era errado, que agora está a verdadeira sabedoria, o verdadeiro ensinamento está sendo apresentado para ele, através do sangue de Jesus, através do poder de Jesus. Então Paulo entendeu que tudo que ele fazia, tudo que procedia era errado. E ele diz assim, olha, eu era zeloso em fazer tudo o que eu fazia, porém eu fazia por ignorância. Agora que foi revelado em mim a palavra de Jesus, agora tudo que eu fazia antes, que eu entendia antes, tudo que eu tinha por sabedoria e entendimento antes, não passava de esterco, quer dizer, era porcarias. Agora eu estou realmente entendendo qual é o propósito da vida, qual é o propósito do meu caminhar, qual é o propósito da minha existência. Então, meus amados, todos nós temos um propósito, temos um chamado pelo Senhor. Nós somos separados desde o ventre de nossa madre. Meus amados, Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Ele reconciliou eu e você pelo corpo de Cristo, mediante a morte que ele teve na cruz, para apresentar diante dele todos nós como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ele diz assim, olha, eu estou te chamando para você vir se apresentar para mim, participar da minha família, e todas as suas culpas, todas as suas acusações morreu. Eu paguei a conta. Eu apresentei diante do juiz, que é Deus. Eu ali, com o meu sangue, comprei. E de você, que é réu, passou a ser agora livre. Livre de qualquer acusação. Meus amados, é muito linda essa palavra. Porém tem um propósito. Porém tem uma conduta que tem que ser firmada. Tem um posicionamento meu e teu. Ele diz assim, depois que ele está dizendo que ele apresentou ali e nos trouxe a santidade e todas as nossas culpas e as nossas acusações foram derrubadas, agora de réu nós passamos a ser livres, libertos. Ele diz assim, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então tem um porém. Você tem que viver uma vida contínua. Alicerçado em quem? Em Jesus Cristo. Firmados onde? Na fé em Jesus Cristo. Sem se afastarem da esperança do Evangelho. Evangelho é cruz. Evangelho é você negar a si mesmo todos os dias. Evangelho é você viver em santidade. Evangelho é você viver as boas novas de Cristo, que Cristo nos ensina com as Escrituras. Vocês não podem se afastar do Evangelho. Que vocês estão ouvindo aquilo que tem sido proclamado, aquilo que está debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus amados, que eu e você possamos compreender como é responsável
né? Aquele que segue a Cristo, aquele que está vivendo Cristo, né? Como Paulo diz aqui, que eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que Deus me deu, que me atribuiu. Então Deus traz responsabilidade para mim e para você o quê? Que nós sejamos, né, cooperadores desse evangelho para propagar, para as pessoas entenderem e compreender que é a verdade, que é aquilo que vai trazer salvação para nós. Amém? Então, meus amados, em Cristo está a esperança e a glória. Em Cristo está o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ensinar os demais, nós estamos sendo ministrados para nos tornarmos, né, capacitados, aprovados para trazer o ensinamento para os demais irmãos, para que todos, meus amados, possam não só ver o que estamos dizendo, mas como estamos vivendo, para eles sentirem, né, a esperança em nós, a diferença em nós. Então não é só de palavras que nós levamos o evangelho para as pessoas, e sim através de conduta. Por isso que Paulo diz assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é só porque ele falava, ele pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus, ele vivia. Então tudo isso que você está aprendendo, meus amados, olha quantos dias nós estamos, né, tendo esse ensinamento. Eu estou aprendendo junto com você. Tudo isso que nós estamos aprendendo, nós temos que aplicar na nossa vida. Nós temos que exercitar isso daqui em ações. Então tudo que você aprende, você deve aplicar na sua vida. Você deve viver isso daqui. Sendo assim, meus amados, nós iremos transmitir por completo a palavra de Deus, tanto no falar quanto no caminhar. As pessoas vão entender que realmente somos diferentes, realmente somos filhos de Deus. A conduta e a fala tem que ser de acordo com o que Deus nos ensina. Amém? Essa é a gloriosa riqueza do mistério que é Cristo. Cristo em nós, que traz a esperança da glória para todos sempre. Amém? Essa é a palavra de hoje, que nós possamos continuar lutando, meus amados, conforme a força do Senhor, que atua poderosamente dentro de nós. Por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a nossa fraqueza é onde cresce o poder de Deus. É onde Deus mostra e prova que Ele é soberano. Quando você não tem mais força, que você fala, acabou, é a hora que Deus entra e fala assim: não acabou, porque a palavra final procede de mim. Então, meus amados, vamos continuar lutando, nos esforçando, lembrando que o nosso Deus está conosco a todo tempo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem livramento para todos nós. Deus tem amor para todos nós. Deus tem força para nos ajudar a se levantar quando nós cairmos. E que nós possamos sempre compreender que Cristo está do nosso lado, meus amados. Aquele que vive fielmente ao Senhor, aquele que é temente ao Senhor, esse nunca será desamparado. Então, meus amados, abra o teu coração, abra a tua mente, deixa Cristo falar contigo, tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, realmente tira essas defesas do seu coração de ouvir a palavra de Deus, porque quando o Senhor estilhaça nossos corações e nos apresenta, meus amados, é algo sobrenatural, é um encontro maravilhoso, é onde você fica apaixonado pela palavra de Deus, é onde você tem o prazer de querer viver a vontade de Deus. Você não vive mais as suas vontades, você vive a vontade de Deus. Então é isso tudo que Paulo provou e ensinou às pessoas, e hoje nós estamos lendo, provando e também vivendo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Nunca se esqueça, meus amados, o melhor ainda está por vir. Deus abençoe a todos vocês.